A você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez a gente fala de questões logísticas envolvendo especificamente o mercado de proteínas animais. E quem está aqui hoje, então, para trazer detalhes para a gente é o Luiz Rua, que é diretor de mercados da ABPA. Seja muito bem-vindo, Rua. Boa tarde, Letícia, e a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Um prazer falar novamente aqui com vocês. A gente que agradece. Rua, hoje o assunto seria especificamente sobre as questões que estão acontecendo lá na China, né? A gente vê novamente surtos de Covid-19 acontecendo por lá, algumas políticas de tolerância zero, né, em algumas cidades. Uma delas, Xangai, né, um grande centro ali, tanto de chegada de carga, quanto de consumo, quanto de distribuição. E aí eu queria saber, né, nós aqui do Brasil que exportamos bastante proteína animal para a China, e falando especificamente de carne suína e carne de frango, como que está essa dinâmica tendo essa questão desse lockdown em Xangai? Olha, Letícia, sem dúvida, esse é um problema mundial, naturalmente, é uma situação que afeta, até porque a questão logística ela é muito conectada, ela funciona muito em redes, né? E, naturalmente, quando há problemas em um lugar específico, naturalmente que isso se reverbera de alguma forma em vários outros lugares, né? E não é diferente aqui com o caso das proteínas animais. No nosso caso especificamente, o que a gente tem visto de fato é uma dificuldade maior de operacionalização no porto de Xangai, mas felizmente outros portos ali chineses, especialmente o porto de Yantian, tem sido utilizado como uma alternativa e isso tem feito com que os volumes tenham, de uma forma ou de outra, chegado ao destino final, que é naturalmente o mercado chinês. E Rua, essa dificuldade logística em si, que você citou, que é algo que acaba reverberando de maneira mundial, isso aumenta o custo do frete e aí também nesse sentido, né, esse desvio que se tem que fazer, né, ao invés de deixar essa carga no porto de Xangai, levar para outros portos, ou especialmente esse que você citou de Yantian. Isso gera um custo a mais ou não? Acaba ficando meio que elas por elas? Como que isso acaba afetando o frete na questão financeira? Olha, essa questão do frete marítimo, de todas essas questões, tem muito a ver com as disrupções que começaram a acontecer desde o princípio, né, da pandemia de Covid-19, lá no início de 2020, a gente vem sofrendo, vem tendo muitas dificuldades do ponto de vista logístico. E essa é mais uma, se soma uma série de dificuldades que a gente vem tendo. Naturalmente, que quando você tem problemas específicos em um porto ou em outro, você acaba tendo custos acrescidos. Às vezes, enfim, a mercadoria fica um tempo a mais parada, isso ocasiona alguns, né, custos financeiros, custos logísticos, que naturalmente recaem aí sobre toda a cadeia, sobre o importador, sobre o exportador e, no final das contas, sobre o consumidor final também. Agora, a gente tem visto que, de uma forma ou de outra, né, os containers têm sido descarregados na China, como eu falei, utilizando portos alternativos, tudo isso tem feito com que a gente tenha conseguido manter os volumes, que são volumes bastante expressivos, tanto de carne suína como de carne de aves, lá para a região asiática, especialmente lá para a China. E pensando nessa questão, então, né, da carga que fica parada um pouquinho mais, né, dessa demora que acaba acontecendo, mesmo desviando para esses outros portos, tem medidas mais, vamos dizer assim, restritivas ou mais pesadas na fiscalização das cargas, né, de testes e de exames para saber se motoristas ou se essas cargas elas têm algum traço do coronavírus, como que isso está acontecendo por lá? De fato, né, as autoridades chinesas têm buscado aí um controle maior sobre todas as mercadorias, então tem aumentado a incidência de testes, né, a incidência de controle sobre os processos, sobre as pessoas que transitam nesses portos, que levam essas mercadorias. Como você bem disse no começo, é uma política de tolerância zero da China que tem feito com que a gente tenha tido essas situações, né? A gente vê cidades como Xangai, que é uma cidade talvez o grande polo econômico da China, há muito tempo, há mais de 15 dias, num lockdown muito forte, muito pesado,
Então, são várias as medidas que o governo chinês tem adotado pensando nessa política, porque nós reiteramos, né, e de acordo com as regras científicas internacionais, é de que há aí essa questão já foi falado pela Organização Mundial de Saúde Animal, pela OMC, por várias instituições internacionais, que não há aí grandes riscos em função da carga, enfim, a carga que chega até a China, não, a China ou a qualquer outro lugar, não traz riscos aí para a saúde humana de maneira geral. E nesse sentido, né, dessa disrupção logística, mais uma, né, que a gente está vendo acontecer, né, justamente por causa da pandemia, eu queria saber, Rua, né, se tem alguma movimentação ou se já aconteceu ainda que pontualmente, de cancelamentos de contratos, né? Que se essa carga ela fica um pouquinho ali mais paradinha no porto, demora um pouquinho mais para chegar então até a ponta final, ou se tem que haver uma realocação, né? Mudar esse trajeto, mudar esse lugar de desembarque, e também isso leva algum tempo a mais. Os compradores eles seguem adquirindo a mercadoria, há alguma conversa, alguma coisa assim, fala, olha, estamos passando por esse momento. Vai demorar um pouquinho mais para chegar, e aí? Vamos fechar a compra mesmo assim ou não? Não, eu acho que assim, nós não recebemos aqui relatos de nenhuma anormalidade ou de casos, né, muitos casos referentes a isso. Acho que dentro da normalidade do comércio internacional, eu acho que há uma compreensão de todos os agentes da cadeia de que é uma situação atípica, uma situação que foge, né, ao controle aí de todos, né, dos exportadores, dos importadores também, enfim, é uma situação que a gente tem que tentar contornar, tem buscado soluções, temos, de alguma forma, essas alternativas têm funcionado e o comércio segue. Os volumes de mercados para a China continuam altos e essa deve ser a tendência, ainda mais quando a gente olha hoje para a China e vê, por exemplo, a diminuição do rebanho de matrizes, né? Isso tudo pode levar com que a China continue comprando carne brasileira e daqui a pouco comprando até um volume maior nos níveis que comprou nesses últimos 2 anos. Certo, Rua. E tem a gente, né, percebendo essa movimentação da China, essa política de tolerância zero, né, e esses casos de Covid ali surgindo aqui e acolá, a BPA ela já está de olho em algum outro porto ou portos, né, que sejam estratégicos para a chegada das mercadorias lá na China e que pode acontecer de haver um lockdown naquele município. Então, assim, já está se preparando junto aos seus associados, né, para tentar pensar essa questão logística de outra maneira? Olha, isso é feito de maneira diuturna aqui na BPA e também entre os próprios associados que conhecem essa malha logística a fundo e sabem exatamente onde a coisa está um pouco melhor, onde a coisa está um pouco pior. Como eu falei, o Porto de Yantian tem sido uma alternativa bastante viável nesses últimos tempos, mas a gente também não trabalha só com esse porto, a gente trabalha com outros portos que acabam também servindo aí de alternativa nesse momento complicado. Como eu falei, o setor está sempre analisando, vendo onde tem algum risco, para que a gente possa fazer acontecer aquilo que tem que ser feito, que é fazer com que essa carga chegue ao seu destino, que isso não gere custos acrescidos em toda a cadeia produtiva. Era outra questão também que eu ia entrar com você, né? Esse porto de Yantian que está sendo essa alternativa principal, né? Pelo menos a gente falando aqui, Brasil, né? Falamos por Sim. nós, mas se outros países, outros parceiros comerciais da China também olharem para esse porto como um porto, como sendo uma alternativa mais viável, não pode acontecer um congestionamento, alguma coisa de superlotação, e aí ter que se olhar para outros portos, né? E quais portos seriam esses? Não, sem dúvida, acho que todos os portos ali mesmo na região de Beijing, como eu falei, está tudo em análise e isso é muito dinâmico, né, Letícia? Porque daqui a pouco, hoje a Yantian, por exemplo, não está em lockdown, mas né, vai que daqui a pouco o próprio governo lá decida colocar lockdown nessa região. Então, isso é muito dinâmico, assim, as empresas e a BPA analisam isso o tempo todo, buscando, né, entender. Hoje está funcionando relativamente bem lá, não temos tido, a despeito, né, de alguns custos acrescidos, uma demora um pouco maior aqui ou acolá, mas não temos tido problemas no desembaraço dessas cargas. O que a gente espera é que isso continue, que o próprio Porto de Xangai, que é um porto importantíssimo para nós e para o mundo como um todo, que ele possa voltar a uma certa normalidade. Esperamos que a situação
melhore do Covid lá na China, que a China possa partir para essa vida normal que o mundo hoje, de alguma maneira, já tem, né, com todos os cuidados aí, mas que a gente já tem visto um retorno a uma certa normalidade, as coisas funcionando, as pessoas voltando, né, para as ruas, enfim, para o trabalho físico, enfim, tudo tem acontecido, que a gente tem visto essa evolução, a vacinação também acontecendo de maneira bastante dinâmica. A gente espera que, de fato, Xangai possa logo, né, se recuperar dessa situação e que a gente possa, daqui a pouco, não ter mais esse tipo de situação lá, que os outros portos da China também continuem funcionando. Essa é um pouco da nossa expectativa, da nossa torcida, né, para que todos os lugares possam voltar à normalidade e a gente possa continuar trabalhando e fazendo, né, aquilo que nós fazemos, que é, de alguma forma, ajudar na segurança alimentar lá da China e não só aqui do nosso povo brasileiro também e dos mais 140 países para os quais a gente exporta. E dentro dessa questão dos custos de produção, Rua, é possível a gente mensurar, ainda que de uma forma média, o quanto que essa disrupção, nessa situação pontual que a gente tem nesse momento, por causa da Covid-19, pode ter aumentado? Eu acho que dá sim, a gente tem uma referência aqui de um aumento de 4 a 5 vezes nos custos dos fretes marítimos de maneira geral, né? Então isso hoje tem rotas, por exemplo, a rota para a América do Norte é uma rota que está bastante difícil, tanto de você encontrar navio, encontrar container, como no sentido de estar cada vez mais caro, né? Essa diminuição da oferta aí tem levado a preços muito difíceis, né, de frete para a América do Norte, mas não só. Também aí para praticamente todos os destinos, se a gente for pensar numa média, a gente pode falar aí num custo acrescido em função de toda essa disrupção das cadeias globais de valor, aí da ordem de 4 a 5 vezes no que tange ao frete marítimo. Certo. Rua, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu agradeço você, agradeço também a todo o pessoal da BPA, toda a equipe que sempre está disposta a trazer esse tipo de informação para a gente, né, e trazer esse overview, então, mundial, né, de como que é essa relação entre Brasil e todos os países parceiros na compra da nossa proteína animal. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês por aqui. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Rua, que é diretor de mercados da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, nos explicando então a respeito de como que está funcionando a logística para a chegada, principalmente da carne de aves e suína aqui do Brasil, lá na China, que é o nosso principal parceiro comercial quando a gente fala nessas proteínas, justamente no momento em que a gente tem lockdown no principal município em que existe o principal porto de chegada dessas mercadorias, que é Xangai. Então, existe uma política de tolerância zero lá na China em relação à Covid nesse momento. Então, assim, apareceu casos, fecha tudo, vamos resolver e depois, então, reabrir. E Xangai está acontecendo isso. Então, essas cargas, né, que chegam a todo tempo lá na China, elas estão precisando ser desviadas para outros portos. Segundo o Rua, o porto de Yantian está sendo o porto usado majoritariamente, né, nas viagens como alternativa para descarregar essas cargas, mas ainda assim, tendo esse porto específico como alternativa, o Luiz Rua conta que a BPA e tanto a instituição como os associados estão analisando diariamente, constantemente a situação dos municípios portuários e também dos portos, porque hoje, por exemplo, esse porto de Yantian, que está sendo utilizado como alternativa, o município não tem lockdown, o porto está funcionando normalmente, mas amanhã pode acontecer de entrar em lockdown. Então é preciso já ter então uma outra rota, uma outra alternativa além dessa, para conseguir fazer com que as cargas cheguem então ao seu destino final. É claro que isso aumenta os custos de produção e, segundo o Luiz Rua, toda essa disrupção que está acontecendo nesse momento eleva, né, o custo do frete entre 4 a 5 vezes o valor normal, né? Tem a diminuição dos containers, algumas diminuições de linhas. Existe também a questão, por exemplo, das cargas ficarem paradas nos portos, né? Esses que estão
sofrendo lockdown paradas durante algum tempo, então demora um pouco mais até chegar ao destino final, e enquanto elas estão paradas, esses contêineres precisam ficar sendo refrigerados, então existe todo um gasto além da logística, de desviar o caminho, né, de encontrar outro porto, de percorrer um caminho maior, existe também essa questão dessa parada das carnes, né, essa parada das cargas que ficam ali nos portos. Mas, de acordo com o Rua, nenhum contrato foi desfeito, essas cargas continuam chegando à China, as negociações prosseguem, né? Então, há um entendimento, segundo ele, que essa disrupção é uma coisa que vem já do começo da pandemia. Esse é um novo caso, né? Uma nova situação que a gente está vivendo, mas já houve momentos semelhantes anteriormente, e que então há um entendimento geral que isso pode acontecer, mas que essa proteína ela vai sim chegar até a mesa final, até a ponta então do prato do consumidor. Eu finalizo por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.